Olá pessoal, eu sou o professor Hélio e está começando o Glitch. Muita gente acha que a computação nasceu com o computador, mas na verdade ela é anterior ao computador. A computação começou muitos e muitos anos antes da gente ter realmente um computador do jeito que a gente conhece hoje. Milhares de anos atrás, o homem começou a ter que fazer contas e os dedos não davam mais para fazer todas as contas. Então ele começou a usar ferramentas. E a história da computação é a evolução de todas essas ferramentas. O homem começou a juntar graveto, pedra para contar as coisas, depois até que os chineses inventaram o ábaco, que é também uma máquina de fazer cálculo. É um cálculo que às vezes a gente acha que o ábaco parece um brinquedo de criança, mas ele pode ser muito sofisticado. E tem muita gente que usa até hoje, inclusive nas escolas no Oriente, na China, se utiliza o ábaco para ensinar lógica, para que as pessoas aprendam a fazer conta de cabeça, porque o software do ábaco é a cabeça de quem está usando. O hardware é simples, mas o software está todo aqui. Com o tempo, essas ferramentas foram ficando cada vez mais sofisticadas, e o homem conseguiu criar algumas coisas que são bem mais parecidas com os computadores de hoje, como, por exemplo, calculadoras mecânicas que vieram lá com Blaise Pascal, criou uma máquina de calcular que era toda mecânica, não tinha nada de elétrico, até porque a eletricidade não era dominada ainda pelo homem. Então eram engrenagens que faziam os cálculos dentro de uma maquininha chamada pascalina. Com o tempo também foram sendo criados vários outros equipamentos que faziam cálculos mais complexos, como Charles Babbage, que criou a máquina de cálculo diferencial, e muitos outros, Leibniz, vários matemáticos, eles queriam criar ferramentas que ajudassem a fazer cálculo, fazer conta. E por que computação? Bom, quando a gente fala em o verbo computar, nós estamos falando de um sinônimo de contar. Assim como o homem precisou criar ferramentas rústicas lá, como pedrinhas, gravetos, o ábaco, para ajudar a fazer conta, conforme essas coisas foram ficando mais sofisticadas, foi surgindo essa área que é o conhecimento, é estudar como é que a gente cria ferramentas melhores para computar, para fazer conta. Então o começo todo da história da computação vem de milhares de anos, centenas de anos, até que chega num momento que é tido como um momento muito importante, que já tem quase 130 anos, em que se criou algo muito mais parecido com os computadores que nós temos hoje, mas ainda era um computador eletromecânico. O Herman Hollerith era um americano que criou uma máquina para calcular o número de pessoas que existiam nos Estados Unidos para fazer o censo de 1890. Naquela época, eles estimavam que eles não iam conseguir fazer o censo dentro de 10 anos. Normalmente o censo, o recenseamento, é feito de 10 em 10 anos. Mas a população cresceu tanto e os cálculos eram todos feitos à mão, e eles fizeram as contas e falaram, não vamos conseguir terminar o censo de 1890 até 1900. Então eles chamaram Herman Hollerith e ele criou uma máquina que é muito parecida com o computador atual, mas ainda não era eletrônica, era eletromecânica. Mas já trabalhava com os conceitos que a gente usa hoje, como entrada de dados, cartões perfurados, uma máquina que fazia cálculos e um display que mostrava os resultados. Era todo um caixote de madeira grandão, todo cheio de peças pesadas e grandes, mas isso funcionou muito bem e o Herman Hollerith criou então uma empresa que depois mudou de nome e passou a se chamar IBM, que é uma das maiores empresas de computação do mundo até hoje, mas ela surgiu lá em 1890. No começo, a IBM fabricava uma série de máquinas para escritório, para empresas, e utilizava relógio de ponto, calculadora, máquina de escrever, tinha uma série de equipamentos para escritório, para empresas. E esses equipamentos eles foram evoluindo com o tempo até chegar nos computadores. Mas quem inventou mesmo? Várias invenções são evoluções dessa máquina, e tem vários inventores que reivindicam terem criado o primeiro computador. Mas é mais ou menos aceito de que o primeiro computador eletrônico, e que é aquele que a gente aceita como o início do computador moderno, é o ENIAC, que foi criado nos Estados Unidos em 1946. Grande parte da evolução da computação e da evolução de várias outras áreas de ciências, elas aconteceram e acontecem com investimento militar. E foi isso que aconteceu. Durante a Segunda Grande Guerra Mundial, várias partes do mundo pesquisavam para criar um computador que fosse eletrônico, que fosse rápido e que pudesse ajudar
em várias situações que envolviam defesa, criptografia, desvendar mensagens que eram criptografadas ou mensagens secretas, e também na parte de mira, né, cálculo de balística. Isso tudo se precisava fazer muitas contas e as contas eram demoradas. Para isso um computador seria muito útil. Então houve muito investimento durante a Segunda Guerra Mundial, tanto da Alemanha como da Inglaterra, como dos Estados Unidos, mas no final das contas ficou famoso o ENIAC americano, e ele é tido até hoje como o primeiro computador eletrônico do mundo. A partir dele foram criados outras melhorias, outros equipamentos, mas só para se ter uma ideia, esse computador ocupava uma sala inteira, ele pesava várias toneladas e ele tinha que ser operado por dezenas de pessoas que trabalhavam dia e noite, colocando cartões perfurados e vendo luzes acenderem e apagarem. Era tudo muito diferente do que a gente tem como computador hoje em dia. Mas isso foi evoluindo também, a mesma empresa criou outros computadores, surgiram outros concorrentes, os computadores foram evoluindo na década de 50, de 60, mas eles eram ainda usados só por grandes empresas ou governos ou militares que tinham muitos recursos, que conseguiam bancar esses equipamentos caríssimos, enormes e tal. Foi só nos anos 70 que começou a baratear o computador, porque foi inventado o primeiro microcomputador. Ao invés de você ter computadores que pesavam toneladas e ocupavam a sala, o andar inteiro de um prédio, esses computadores começaram a diminuir e chegaram até o ponto que lá na década de 70 foi lançado o primeiro microcomputador. E aí tudo mudou. Porque aí as pequenas empresas podiam comprar um computador, o cidadão, eu, você, a gente podia ter um computador em casa. Lógico que ainda era caro no começo, mas estava bem mais fácil de alguém ter acesso a um computador. E aí vieram todas as revoluções na facilidade de uso que fizeram com que as pessoas, primeiro, que tinham um pouco de receio de usar o computador, porque era muito difícil, com essas facilidades que vieram, como o teclado, o mouse, a interface gráfica, e isso tudo veio ao longo dos anos 70, dos anos 80, do século passado. Quando isso chegou e trouxe a facilidade de uso, as pessoas começaram a querer usar o computador. E aí o mercado de fabricantes, de microcomputadores diversificou bastante, surgiram vários concorrentes, o preço caiu e virou realmente quase um eletrodoméstico, que você compra computadores hoje em lojas de eletrodomésticos e muitas vezes hoje nem se compra mais tanto computadores, porque o que aconteceu foi uma mudança, assim como dos grandes computadores para os microcomputadores. Depois vieram os portáteis, isso lá nos anos 80, anos 90 do século passado, até que vieram os dispositivos móveis, que são esses smartphones que nós usamos hoje, os tablets, e hoje, se a gente pensar bem, a própria televisão é um computador. Então ela está na casa de praticamente todo mundo, ela está no bolso de todo mundo, e a computação, ela deixou de ser só uma teoria que ajudava a fazer conta lá no passado, para chegar ao ponto de trazer para a gente não só cálculo numérico, mas trazer entretenimento, educação, vídeos, áudio, som, tudo isso bem fácil, bem acessível, disponível em equipamentos que a gente carrega para lá e para cá o tempo todo. E isso começou lá atrás com o homem chegando à conclusão de que só 10 dedos não dava para fazer conta. Olha só, a computação é a história dessa evolução de ferramentas que a gente começou usando para fazer conta e depois a gente foi usado para guerra, foi usado para a gente escrever texto, guardar receita de bolo e hoje em dia é para praticamente tudo. Então a história do computador e da computação, ela é muito interessante, ela trouxe a gente até um momento em que a gente nem percebe que a gente está utilizando o computador. Esse momento é agora, nós estamos o tempo todo usando computadores. Você agora, por exemplo, está assistindo provavelmente esse vídeo através de uma TV que tem um computador nela, ou você está assistindo esse vídeo em um smartphone, em um tablet, que são computadores, e a gente nem percebe que a gente está usando o resultado da computação. Essa área tão importante que abrange tantos ramos de atividade e facilita bastante a nossa vida. Essa é a história da computação. Gostou? Lembrando que esse episódio está em várias plataformas, inclusive em podcast. E se você gostou, dá um like, inscreva-se no nosso canal e semana que vem a gente se vê de novo.